Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e uma super apaixonada pela língua portuguesa. Nesse vídeo você vai saber sobre como usar aonde e onde. Fique comigo e descubra. Então, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Já quero avisar para vocês, pessoal, que tem em duas partes o vídeo de hoje. Fica até o fim porque vai valer a pena. Já deixa o teu like, vem para cá, te inscreve no canal e assiste a explicação, porque com certeza saber essa diferenciação entre aonde e onde com certeza será um diferencial na sua vida, tá? Então, vamos lá, vamos começar então. Não sei aonde fica a sala do diretor ou não sei onde fica a sala do diretor. Qual frase está correta? A segunda, gente, a segunda frase, tá? Não sei onde fica a sala do diretor. Vamos ver por que então. Onde costuma ser utilizado como advérbio de lugar ou como pronome relativo. O sentido dessa palavra é sempre estático, permanente, isto é, sem movimento. Essa parte aqui, ela é muito importante. Importante destacar que, habitualmente, onde é utilizado como advérbio interrogativo, aquele que inicia uma pergunta, e também é muito usado como pronome relativo, ligando um termo ao outro ou uma oração à outra. Assim, nesse caso, pode ser substituído pelos termos em que, no qual, na qual, sem alteração de sentido. Então, esse slide aqui é uma cerejinha do bolo para vocês, tá? E esse aqui também, né? O sentido da palavra onde, que é sempre estático, tá? Então, se vocês não conseguem resolver a questão, né, por um desses slides, uma dessas explicações da palavra onde, se você não consegue identificar, né, se é utilizado com o verbo estático, você pode ainda tentar saber, né, se dá para ser substituído pelos termos em que, no qual e na qual, porque se der, realmente, né, é onde que cabe na frase, tá? Então, vamos ver ali os exemplos, né, pessoal? Porque os exemplos sempre nos abrem, né, e a explicação. Então, vamos lá. Exemplos. Onde está aquele livro? Exemplo correto, de acordo com a regra. Por quê? Porque eu utilizei onde, né? E nós vimos que onde ele deve ser utilizado com verbos estáticos, né? Então, o estar, né, é um verbo estático. Então, por aí nós já podemos, né, resolver a questão e perceber claramente que é o onde que cabe ali naquele exemplo, tá? Então, a gente não precisa nem ir para aquela outra explicação da substituição, né? Que a gente pode substituir por em que, né? Dando noção sempre de estaticidade, né? Então, a gente já resolve esse exemplo aí assim, porque ele é muito fácil, né? Então, o bônus, pessoal, aí nesse exemplo é trocar, né? Os bônus aqui é trocar o onde por aonde. Então, como as pessoas não têm muita noção, né, dessa diferença entre onde e aonde, então o bônus seria assim, ó, aonde está aquele livro, né? O que as pessoas mais utilizam aí no dia a dia, né, fora aqui dos livros de língua portuguesa, é o aonde. Aonde é o que mais se utiliza, tá? Vamos então para o outro exemplo. O local onde Maria trabalha fica num bairro afastado da cidade. Exemplo correto, porque eu utilizei o onde, né, com o verbo trabalhar, que é um verbo estático. Mas, atenção, nesse caso aqui, gente, se ficar dúvida, né, entre vocês aí, se o verbo é estático ou não, né? Porque nós temos que utilizar o onde sempre com verbo estático, permanente e sem movimento.
nós podemos utilizar aquela outra, né, estratégia que é substituir por em que, no qual ou na qual. Vamos substituir ali por em que. O local em que Maria trabalha fica num bairro afastado da cidade. Vejam que dá, né, que coube perfeitamente, ficou clara a explicação substituindo por em que, né? Então, isso aí nos dá, né, mais uma certeza de que realmente é o onde que cabe aí nesta frase, exemplo correto, tá? Então, o bônus aqui é a forma errada, né? O local aonde Maria trabalha fica num bairro afastado da cidade, né? Então, como eu falei para vocês, né, pessoal, o uso do aonde nós temos maior incidência, né? As pessoas costumam utilizar, na maioria das vezes, sempre aonde em vez de onde, né? Porque não sabem a diferença, tá? Mas vocês sabem. Eu quero fazer uma observação antes de ir para a segunda parte aqui que é a explicação sobre o aonde, né? Que em relação aos exemplos aqui do canal, pessoal, eu coloco exemplos corretos e exemplos errados, tá? E vou discorrendo, explicando qual é o exemplo, né, que está correto e qual está errado, né? E ainda dou os bônus para vocês, que são as formas erradas, como as pessoas falam aí fora no dia a dia, né? Então, vocês têm que cuidar disso aí, né? Ou seja, é uma estratégia que eu utilizo misturar exemplos corretos e errados, né? Para que a pessoa que chegue nos meus vídeos, ela fique até o final da explicação, porque eu vou explicando qual é o correto exemplo e qual é o exemplo errado, né? Então, para isso, você não pode chegar direto nos exemplos, né? Que você vai se confundir, né? Porque muitos exemplos estão nos exemplos e estão errados, né? Então, vocês só ficam sabendo disso aí com a minha explicação, tá? Então, essa é uma observação que eu faço em todos os vídeos aqui do canal, porque é uma estratégia, é um diferencial do canal Português Fácil e Descomplicado, tá? Para que vocês, né, entrem no vídeo lá quando eu dou o oi para vocês e fiquem até o fim, quando eu digo, né, até o próximo vídeo, tá? Então, vamos ver o último exemplo em relação ao onde. No lugar onde Carla mora, faz frio e cai neve. Então, exemplo correto, de acordo com a regrinha, né? Eu utilizei o onde, né, com o verbo estático morar, né? Então, vamos fazer a substituição, né, por aqueles termos que nós sabemos já que nós podemos substituir, né, ou em que, no qual e na qual, para ver como é que fica. Vamos substituir por em que, esse último exemplo aí. No lugar em que Carla mora, faz frio e cai neve, né? Então vejam que coube perfeitamente essa substituição. Então está correto o exemplo aí, tá? Então vocês podem resolver, pessoal, esse tipo de questão aqui, né, em relação a onde e aonde, por essas duas formas, ou pelo sentido, né, verbo estático, ou se ficar dúvida, vocês podem ainda substituir, né, é um outro recurso que existe aqui, pode substituir pelos termos em que, no qual ou na qual, tá bom? Então o bônus, eu acho que eu dei o bônus ali, né? O bônus é assim, ó, no lugar aonde Carla mora faz frio e cai neve, é o que mais eu ouço por aí, né? Eu pego trabalhos de conclusão de curso para revisar e a maioria do povo utiliza aonde, tá? Então agora vamos para a segunda parte da regrinha, que é saber quando e como a gente utiliza o aonde. Já em relação a aonde, podemos dizer que tem as mesmas funções da palavra onde, porém, a diferença está no fato de apresentar noção de movimento, transporte e não de permanência. Importante destacar que nos casos em que onde pode ser substituído por em que, aonde pode ser substituído por a que, ao qual e a qual, tá? Então, da mesma forma que o onde, né, nós podemos resolver pelo sentido ou pela substituição, né? Então, nós temos dois recursos aqui, pessoal, né, que realmente não vai nos permitir errar esse tipo de questão aqui, tá? Vamos ver os exemplos, então.
Exemplos, então, verbos em movimento. Aonde você levou sua prima? Exemplo correto, né? Porque eu utilizei aonde, levar é um verbo de movimento. Claramente a gente pode, né, perceber isso, né? Então, o bônus aqui, eu vou dizer para vocês, né, que como as pessoas usam indistintamente onde e aonde, então eu vou dizer que o onde você levou sua prima seria o bônus aqui, né? Porque a maioria do povo aí não faz a diferenciação, né? Que é super importante entre essas palavras aonde e onde, tá? O local aonde Maria precisa ir fica no interior. Exemplo correto, porque eu utilizei aonde, né? E o verbo é precisa ir, tá? É um verbo estático. Mas, pessoal, vamos tentar substituir aqui nessa frase por a que ou ao qual. Vamos substituir por ao qual para ver como é que fica? O local ao qual Maria precisa ir fica no interior. Vejam que coube perfeitamente essa substituição, né? Então, se houver dúvidas, né, se é um verbo estático ou se é um verbo de movimento, nós temos ainda esse recurso de fazer essa substituição. Vejam que bom, né? Então, são dois recursos que a gente tem aqui para não errar mesmo esse tipo aqui de construção, tá? E vamos para o último exemplo, já estou quase acabando o vídeo. No lugar aonde Carla chegou, cai neve todos os meses. Exemplo correto, nesse caso, utilizei aonde, né? Com o verbo chegar, que é um verbo estático, né? Então, vamos fazer aquela substituição se vocês tiverem dúvida, né? Se é um verbo estático ou se é um verbo de movimento, vamos substituir por ao qual nesse caso aqui. No lugar ao qual Carla chegou, cai neve todos os meses, né? Então, vejam que coube também essa substituição, né? Então, a gente pode ter a certeza que realmente é aonde nesta frase aí que nós vamos utilizar, tá, pessoal? Então, o bônus aqui, né, é onde. No lugar onde Carla chegou, cai neve todos os meses, né? Então, como eu falei para vocês, a maioria dos erros é que as pessoas utilizam o aonde, tá? Mas, né, existe também os erros, né, em que, como a maioria das pessoas não sabem a diferença entre aonde e onde, né, então as pessoas fazem uma salada de frutas, né, e colocam aonde, onde deve ser onde, e colocam onde deve ser aonde, tá? Então, eu vou ficando por aqui hoje. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, vem fazer parte deste grupo seleto de pessoas que realmente sabe falar e escrever a língua portuguesa culta, que é a língua portuguesa da gramática, tá bom? Deixa o teu comentário aí pra mim, deixa o teu feedback aí nos comentários, que será um prazer eu responder. Enfim, diz aí nos comentários qual o conteúdo que você gostaria que eu trouxesse de língua portuguesa. Talvez, né, uma resolução de questões objetivas, né, que com questões objetivas, pessoal, com uma questão objetiva, a gente aprende 4, 5 regras, né, e o vídeo sempre fica um pouquinho mais longo, tá? Mas se você quiser, escreve aí pra mim que eu trago, tá bom? Então agora, eu quero te fazer um convite de um outro canal que eu estou dando um upgrade aqui no YouTube. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza, Saúde e CIA. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 549816 681124. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!